Olá, meu nome é Vanderlei Matias, sou aluno do curso de Engenharia Elétrica da Universidade de Uberaba, Uniub, e vou apresentar aqui o projeto Relé Eletrônico para Acionamento e Monitoramento de Motor, ou Relé Eletrônico para Partida Estrela Triângulo. Esse projeto é requisito da disciplina Projeto Integrado de Engenharia 1. O dispositivo foi desenvolvido utilizando-se a placa de desenvolvimento da Arduino, com o microcontrolador Atmega 1280, e todo o hardware foi simulado o funcionamento dele utilizando-se o software de simulação eletrônica, o Simulid, né, com a representação de todos os componentes, conforme solicitado no escopo do projeto, e também foi integrado junto com o ambiente de desenvolvimento para escrita do código, para gravação no microcontrolador, o Arduino Genuino, né, que é um ambiente que já está em tela. Então, nós iniciamos aqui o nosso código com a inclusão das bibliotecas, a configuração do display para exibição das mensagens, a definição dos pinos do microcontrolador, os que serão utilizados como entrada analógica, entrada e saída digital. Na sequência, a configuração do microcontrolador no bloco Void Setup, né, são habilitados aqui os pinos para leitura e escrita, ou seja, os pinos de entrada e de saída do microcontrolador conforme a definição dos pinos. É iniciada com a comunicação serial, né, com a velocidade padrão de 9.600 bps, iniciado o display e ligado a tela de fundo do mesmo. A mensagem de apresentação, né, antecedida por 2 bips, acontece nesse bloco do software. Logo na sequência, após os 2 bips, inicia-se a apresentação com o nome da universidade, o nome da disciplina, o nome do aluno e registro acadêmico, o nome do projeto, a mensagem de boas-vindas e a finalização da apresentação com um bip conforme solicitado. Na sequência, entrando no bloco Void Loop, que é onde o hardware funciona, onde é o software que faz o hardware funcionar de fato, iniciamos aqui com a leitura das entradas analógicas para a leitura de temperatura do motor e temperatura do mancal. Dentro dessa lógica, já é definida uma variável inteira para a leitura da variável do sensor e tem uma variável float para poder fazer a conversão para graus Celsius. Após essa leitura e conversão, esses valores são exibidos na tela do display, na linha 1 e na linha 2, temperatura do motor e temperatura do mancal. Após essa exibição das temperaturas, o código segue fazendo a verificação do botão de interlock, se ele está em nível lógico alto, ou seja, acionado. Se caso ele estiver acionado, ele vai chamar a função de interlock ativo, que vai inibir as saídas que acionam os relés K1, K2 e K3. Caso contrário, né, o código vai escrever nível lógico baixo na saída que aciona o pino LED, que indica o acionamento do botão de interlock ou não, desligando o LED. Caso contrário, ele vai permanecer aceso. Na sequência, outra lógica é para fazer a verificação, a comparação da temperatura do motor e do mancal, né, e caso contrário, caso elas estejam acima de 60 ou, né, aqui é uma lógica ou acima de 80 para o mancal, ele vai escrever no pino de indicação de falha, o LED de falha, vai ficar ligado e vai exibir uma temperatura, falha por temperatura na tela do display. Caso contrário, ele vai escrever nível lógico baixo na saída do LED e vai desligar o LED vermelho vai permanecer desligado. Na sequência, o código ele vai fazer a verificação do estado do botão de liga. Se caso o botão estiver ligado, ele ainda faz mais 3 comparações, né? Se a temperatura do motor está abaixo ou igual a 60, se a temperatura do mancal está abaixo ou igual a 80 e se o botão do interlock, né, está em nível lógico baixo. Então, se o botão ligar estiver em nível lógico alto e essas 3 condições forem verdadeiras, conforme eu li, né, vai ser chamada a função partida estrela para poder colocar o dispositivo em operação. Então, o motor vai partir em estrela, acionando a saída para os contadores K1 e K3. Né?
Caso contrário, ele vai entrar na sequência de partida estrela e logo em seguida vai fazer a comutação para a partida triângulo. Uma vez que ele estiver em operação, tiver partido, o botão desliga, fica verificando se ele está acionado ou não, ou seja, se ele está em nível lógico alto. Caso ele estiver em nível lógico alto, ele vai mandar o sistema desligar os contadores, ou seja, escrever nível lógico baixo na saída para as bobinas dos contadores. Na sequência, saindo do bloco void loop, a gente entra nos blocos das funções protótipos, que é justamente as funções que executam as funções chamadas no bloco principal. Então aqui a gente tem o bloco protótipo exibir temperatura do LCD. Nessa linha, esse código em binário é para escrever aquele símbolozinho do grau Celsius e logo em seguida a letra C. O bloco void interlock ativo é para poder desligar as saídas de todos os contadores, né? E acionar aqui que o interlock está ativo, então o LED do interlock vai ficar aceso, nível lógico alto. Vai exibir a mensagem na sequência que o interlock está ativo. Ela vai ficar alternando entre as mensagens da temperatura, que é constante, e de interlock. Na sequência, tem-se a função protótipo para exibir a mensagem do LCD, né, com uma variável aqui constante char e a mensagem, e a configuração do display para limpar, posicionar o cursor e exibir a mensagem com LCD print. Tem a função protótipo partida estrela. Ela tem uma variável aqui para contar o tempo total, ou seja, o tempo total vai ser a soma dos algarismos da matrícula, né? No caso a minha matrícula, e a variável tempo atual vai recebendo essa contagem, né? O código vai escrever na saída do pino do contador K1 e K3 nível lógico alto, enquanto estiver contando esse tempo. Ele vai exibir que está na sequência de partida estrela, e tem uma função que, enquanto esse tempo estiver sendo contado, ele vai atualizando o tempo total, até ele estourar os 18 segundos. Estourou os 18 segundos, ele vai desligar a bobina de K3 e vai ligar a bobina de K2, colocando o sistema em partida triângulo. E aqui ele limpa o display e passa para a próxima função protótipo, que é exibir a contagem de tempo no LCD. Então, aquele tempo vai ser exibido. Então, ele dá a referência para o operador. E caso contrário, a última função protótipo é a função desligar sistema, que coloca todos os pinos dos contadores em nível lógico baixo. Então, nós vamos para a simulação do circuito. Então, aqui o software já está carregado, né? A gente vai acionar, ele vai tocar 2 vezes. Após isso, vai inicializar e exibir as mensagens de apresentação, conforme foi descrito no código. Está um pouquinho lento por causa do processamento do computador. Uma vez um bip, e ele vai exibir as mensagens de temperatura, que é o que está setado aqui. Então, os sensores eles estão sendo simulados por duas fontes de tensão, então 0,51 volts e 0,50, que é basicamente o que está na tela do display, tem uma diferençazinha. Entrada A1, A0 e A1, que está ligada na entrada analógica do microcontrolador. Aqui tem 2 pontas de prova só para confirmar a leitura dessas tensões que são convertidas em graus Celsius. Então, se a gente simular aqui, aumentar a temperatura do motor, o LED de falha vai acender e a mensagem de falha por temperatura é exibida. E ela vai ficar alternando
com a mensagem de temperatura para poder se acompanhar a temperatura. Nessa condição, se apertar o botão liga, ele não pode ser acionado, o sistema. Então, é energizado e o sistema não é acionado. Isso garante o intertravamento pelo código. Note que a entrada 22 ela fica vermelha quando eu ligo, pressiono o botão liga. Uma vez que a temperatura voltar ao normal, o LED de falha se apaga e o contador e o sistema fica em condição de partida. Temperatura do mancal, se ela subir acima de 80, o LED falha vai acender, falha por temperatura vai ser exibida no display novamente e ele continua mostrando a temperatura aqui, 99 graus, quase 100 graus. A mesma condição, se pressionar o botão liga, né, o sistema não pode funcionar, como não funcionou. Uma vez que ela retorna ao normal, o LED falha apaga. E o sistema volta à condição normal. Se o interlock for pressionado, o LED de interlock fica aceso e a falha de interlock é exibida no display, alternando também com as mensagens de temperatura. E a mesma condição, ao se pressionar o botão liga, o sistema não pode partir. Então tá ok aqui. Uma vez que o interlock volta ao normal, o LED de interlock é desligado. Agora, o processo normal, liga contador, K1 e K3, mensagem partida estrela, e inicia-se a contagem de tempo de 18 segundos. Note que aqui foi representado o sistema de potência trifásico. Foi só uma representação mesmo para facilitar o entendimento do processo, do fluxo de funcionamento. Então, K1 fechado, K3 fechado, K2 aberto. ...500 milissegundos, K3 saiu, K2 entrou, K1 e K2 em fechamento triângulo. Outro teste é, se a temperatura subir, o sistema deve se desligar imediatamente. Então, vamos aumentar a temperatura do motor, o LED de falha vai acender e os contadores serão desligados imediatamente por falha de temperatura. O LED permanece aceso. Nessa condição, não adianta tentar ligar, que o sistema não vai ligar. Então, a gente abaixa a temperatura aqui para simular, temperatura voltando ao normal, o LED se apaga e, novamente, a condição de partida é restabelecida. Partida estrela e o tempo de partida para comutação do estrela triângulo. Fechamento estrela pelo K3 e K1. Fechamento, partida triângulo, finalizada, K1 e K2 dentro, sistema operando. Agora vamos simular com a temperatura de mancal, acima de 80 graus. 85 graus, as pontas de provas confirmam. Falha por temperatura, LED acionado, contadores desligados, motor fora. Se tentar ligar, não vai partir. Ou seja, a falha por temperatura permanece. Uma vez restabelecida ao normal, o LED falha apaga
e o sistema entra na condição normal para a partida novamente. E essa é a apresentação do relé eletrônico conforme os requisitos da disciplina.